Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje eu vou falar de mais um dos casos extremos. Por que eu cito os casos extremos aqui, gente? Porque tem muita gente que ainda hoje acha que uma discussãozinha, tá tudo bem, uma briguinha, tá tudo bem. Até às vezes quando rola soco, tapa, chute, mas não machucou muito, então daqui a pouco perdoa. Ainda hoje tem gente que pensa assim, embora a violência física seja mais coibida, mas as pessoas não andam muito... ainda não dão o valor que a violência doméstica tem. Nos outros vídeos, gente, eu falei do Ed Gein, que tinha problemas de relacionamento com a mãe, e do Elliot Rodger, que tinha dificuldades de relacionamento com os casais. Ele morria de inveja dos casais, só que ele também não fazia nada para ser um cara legal, ele não fazia nada para namorar uma menina comum ou uma menina não tão loira e fodona como ele achava que tinha que ser, então ele não fazia nada. Ele queria que caísse tudo no colo dele, tinha esses instintos assassinos e acabou matando lá um monte de gente. Só que hoje, gente, eu vou narrar um caso pra vocês que fala de um homem que estava num relacionamento com uma mulher e ninguém desconfiava dele, até que um dia a mulher apareceu morta. Isso num tempo em que era comum mulher apanhar. Era muito mais comum do que hoje. Hoje mulher ainda apanha, mesmo com lei específica, você imagina. Naquele tempo, que não tinha lei específica para nada e era até um paradigma comum bater em mulher. Esse crime, gente, ele ocorreu em 1928 e ele é denominado até hoje como crime da mala. Apareceu bastante nos jornais da época porque o pessoal tolerava dar surra na mulher, mas não tolerava matar. Matar era uma coisa que ultrapassava o limite do aceitável na época. Então, gente, ocorreu da seguinte forma. Era um casal de italianos. Naquele tempo a imigração italiana ainda estava bastante em voga. Ela se chamava Maria Fea e ele se chamava Giuseppe Pistone. Ela se casou muito jovem, como na época se casava muito jovem, se eu não me engano aos 20 ou 21 anos. Eles se conheceram num navio vindo para Santos, que por um acaso é a minha cidade natal. A Maria Fea, gente, ela era muito religiosa, ou seja, não era aquela mulher que já veio, entre aspas, rodada, não é aquela mulher que já veio, entre aspas, com vícios, não é aquela mulher que tinha comportamento reprovável. Ela era a certinha, ela era para casar, dada a época em que ela se casou, muito provavelmente ela casou-se virgem, que era muito comum na época, e era muito religiosa, era muito correta. Ela se casou com esse sujeito. E por que ela foi morta, gente? Porque ela traiu o marido? Não. Porque ela era muito geniosa, porque apesar de ter mulher naquele tempo que casava virgem e tudo, mas era muito geniosa, descontava o gênio nos filhos, no marido, nesse, naquele, muito exigente, não deixava entrar em casa com um sapato da rua, senão ia sujar o chão, não deixava isso, não deixava aquilo, chata, queria governar a casa com mão de ferro, já que ela não tinha governo sobre coisa nenhuma, ela queria governar a casa, onde ela era dona de casa. Até onde eu saiba, Maria Fea não era assim. Por que ela foi morta, gente? Porque o marido dela tentou obter uma herança aí de um modo ilícito para abrir um negócio, entrar em sociedade com um negócio com um outro italiano lá. E a Maria Fea se opôs a conseguir esse dinheiro de forma ilícita. Então ela escreveu para a sogra dela falando que ela não ia corroborar com aquilo porque ela era muito religiosa, porque ela era muito
católica, porque ela achava aquilo errado, e por ela achar aquilo errado, ela não ia fazer. Um belo dia eles estavam em casa, discutiram pra caramba, os vizinhos escutaram, até ali achava que era briga de marido e mulher, que ninguém metia a colher. Daqui a pouco, minha filha, ele a sufoca, ele a asfixia com o travesseiro. Eu não sei qual era o objetivo do cara, gente, porque quando você vai asfixiar alguém, não é pra fazer carinho, correto? Não é pra ser legal. Eu não sei, gente, se ele esperava assustá-la dessa maneira aí, ou chantageá-la dessa maneira aí, para que ela corroborasse e assinasse o tal do documento lá, que eu acho que ela tinha que assinar para obter o dinheiro. Só que ele acabou matando-a nesse processo aí. Não ficou só na asfixia. Ele a matou. Mesma coisa, às vezes um cara que quer dar uma surra na mulher, acaba batendo na cabeça de jeito errado e mata. Não é a intenção do cara. Também não é a intenção ser legal e bonzinho, né? Porque você tá batendo, você não quer ser legal e bonzinho, mas às vezes o cara quer dar uma surra, ou quer bater, mas não quer matar. E acaba matando. Aí, essa mulher, ele acabou vendo que a mulher morreu, ficou chorando, segundo o que ele mesmo disse, ficou chorando, dormiu abraçado com o corpo, só que no dia seguinte tinha que fazer alguma coisa com o corpo. Se achasse o corpo ali, ele ia preso. O que ele fez? Olha só, gente, olha a frieza do cara. Seccionou os joelhos dela para caber dentro da mala, colocou o corpo dentro da mala, só que ele encheu a mala de utensílios dela, já que ele não ia usar mesmo, né? Ela estava morta, ele não tinha filhas, ele não tinha nenhuma, na época, nenhuma parente mulher próxima, então o que ele ia fazer com aquele monte de roupa de mulher? Enfiou tudo dentro da mala. Colocou também pó de arroz, perfume, camisola de mulher, roupa de mulher, pra quê? Pra disfarçar o cheiro que havia do cadáver. Fechou a mala e foi para um navio no Porto de Santos. Nesse porto ele conseguiu comprar uma passagem com nome falso, colocou a mala dentro do navio e saiu fora. Colocou a mala dentro do navio e saiu fora. Ele achou que com o nome falso ninguém ia descobrir que era ele. Naquele tempo não tinha RG, não tinha essas coisas que tem hoje, RG, CPF, essa loucura toda. Não tinha câmera em tudo que é canto também. Então, ele achou que ia ser fácil despachar aquela mala lá. O navio ia lá pra Europa, lá na Europa eles iam abrir a mala, ver que tinha um corpo dentro, mas aí ele achava que já seria tarde para descobrir quem teria sido. Também não tinha negócio de conferir digital, não tinha nada. Pois não é que ainda antes do navio partir, a mala tombou, o pessoal estranhou aquele cheiro ruim vindo da mala. Porque na época, gente, italiana, eu vou falar assim, eu sou descendente de italiano também. Assim como grande parte dos caucasianos brasileiros, muitos caucasianos brasileiros são descendentes de italiano, português, espanhol. Tem alemão também, tem outras etnias aí, mas as mais comuns são essas três. Principalmente em São Paulo, no estado de São Paulo. Italiano, português e espanhol. E eu tenho uma coisa para dizer, gente, italiano, não só italiano, mas o europeu em geral, era porco pra caramba. Eles levavam malas cheias de comida dentro para ir comendo no meio da viagem, que era longa, e o troço ia azedando e apodrecendo, e eles iam comendo mesmo assim. Era assim que eles faziam na época. Isso também vem lá dos costumes do século XIX. Havia os marinheiros lá no navio. Os marinheiros tomavam a cerveja, porque a cerveja não apodrecia, a cerveja só fermentava. Tomava vinho, mas água não tomava, porque a água ficava logo podre. Também, a água apodrecia ali naquele meio. E comia um monte de comida velha que ia estragando, que ia não sei o que. E não
não fazia bem pra saúde, muita gente morria nessas viagens. Então o pessoal pensou que aquela mala ali era de algum italiano que tinha deixado cheio de comida dentro. Comida já estragando. Quando eles abrem a mala, tem o corpo de uma mulher lá dentro. E pior ainda, quando eles foram fazer a autópsia, na época descobriram que havia um feto. Ela estava grávida de uma menina, que tornou a situação ainda mais trágica. Conseguiram descobrir quem era o cara, eu não sei como direito, mas descobriram quem era o cara, quem era o tal do Giuseppe Pistone, talvez pelas etiquetas das roupas que ela estava usando. Teve lá uma investigação que eu não me lembro muito bem como é que foi, mas descobriram que era ele. Ele se dizia profundamente arrependido, que não foi a intenção dele matar e não sei o que e tal, só que ele pegou um bom tempo de prisão. Depois dessa prisão, gente, ele ainda saiu, olha só, ele saiu, casou de novo. Sempre tem que ir em casa de novo com esses caras, foi o que eu falei lá no outro vídeo, até assassino é perdoado. Night Stalker teve uma mulher que casou com ele na cadeia. Quem mais que casou na cadeia? Ted Bundy, acho que casou na cadeia também. Era que o Ted Bundy, ele matava só mulheres. O Maníaco do Parque tinha um montão de admiradoras na cadeia. Tem de homem, gente, que a mulher acaba perdoando, falando, ai, tadinho, vai que ele não foi bem compreendido pela mãe, vai que ele não foi bem compreendido pela ex-namorada, vamos lá, até aquela próxima a morrer. Esse Giuseppe Pistone casou-se de novo com uma fulana que eu não me lembro quem era, mas enfim, casou de novo e viveu aí até morreu de morte natural. Ninguém foi atrás dele pra matar, ninguém vai fazer vingança com o cara, ninguém vai fazer nada disso com o cara, porque já fazia muitos anos depois, e a Maria Fé, se não me engano, também não tinha parentes próximos. Depois que ele foi libertado da prisão pra fazer vingança, essas coisas geralmente quem faz é parente. Mas, gente, ela ganhou uma legião de admiradores. O cara ganhou uma legião de admiradores quando ele é assassino. Ela ganhou uma legião de admiradores porque ela foi assassinada, como se ela fosse uma mártir. Por ela ser muito católica e muito direitinha, como ela era muito na época, claro que a pessoa sempre tem os defeitos dela, né? A pessoa sempre tem defeitos, mas ela era muito dedicada, como se diz, inclusive para a religião. Ela meio que se transformou informalmente, porque a igreja não canonizou, mas ela se transformou uma espécie de santa. Tem um cemitério aqui em Santos, que é o cemitério da filosofia, chamam também de cemitério do Sabuó, que tem o túmulo dela. O pessoal até hoje, mais de 80 anos depois da morte, vai lá, coloca vela, coloca partes do corpo de cera para pedir curas, coloca não sei o que, faz promessa, faz isso, faz aquilo, e claro, sempre tem um montão de histórias que dizem que ela fez vários milagres, que ela fez várias... Até hoje, gente, ela é considerada uma santa. O homem, quando é assassino, é admirado, e a mulher, quando é assassinada, é admirada. Porque se ela fosse uma mulher que não tivesse sido assassinada e que tivesse prosseguido com a sua família, tido essa filha, tido outros filhos aí, isso é uma anônima, mais uma aí. Ninguém ia conhecer. Como ela foi assassinada, ficou famosa, e o pessoal acabou fazendo aí a peregrinação, aí um negócio, uma santificação dessa mulher, como se ela fosse uma santa. E o que eu quero dizer com isso, gente? Por que eu contei essa história? Primeiro que já era repudiada a morte de uma mulher na década de 20, que era quando bater em mulher era considerado normal. Pra vocês terem uma ideia, gente, o pessoal geralmente conhece o seriado do Chaves, né? O seriado do Chaves era dos anos 70, mas eu tenho quase que certeza, pelos modos ali de ser, que o seriado se passa nos anos 30, mais ou menos. 30, até aquela roupa do Kiko de marinheira, coisa dos anos 30, 40. E eles viam que os adultos batiam nas crianças, os adultos batiam no outro, Dona Florinda batia no Seu Madruga,
O Seu Madruga batia no Chaves, beliscava o Kiko. Entendeu? Coisa que hoje é inadmissível. Se o estranho bate no teu filho, nossa, que horror, você processa. Hoje em dia você processa. Naquele tempo era normal. O professor puxava a orelha, minha mãe disse que teve puxão de orelha de professor. O outro lá era botado com chapéu de burro no canto da escola. Chamava de burro. Entendeu, gente? Hoje já tá ao contrário. Hoje em dia batem no professor. E se pega uma medida socioeducativa é muito. E com 18 anos tá com a ficha limpa. Mas esse é assunto para outro vídeo. Naquele tempo todo mundo batia em todo mundo e ninguém tava nem aí. Desde que não matasse. A morte sempre repercutia muito mais. Você imagina? Por que eu tô falando isso, gente? Se num tempo em que bater em mulher era normal, matar era considerado hediondo, hoje então, gente, por que tá tão banalizado? Por que tá essa coisa tão jogada hoje, com tantos direitos, com tantas coisas que as pessoas correm tanto atrás? Por que tá tão banalizada essa violência, gente? Por que as pessoas chegam e falam que é normal? Não é que é normal, mas morrem de 10 a 15 mulheres por dia. E não sai no jornal, como saiu o caso da Maria Fé. Por que hoje em dia tá tão banal? E por que também que ninguém olha para aquele cara que tá discutindo com a mulher ali, tá berrando com a mulher ali e pensa, gente, esses berros aí um dia pode se transformar numa morte? A gente só para pra pensar mais tarde, gente. Então vamos parar pra pensar que pode sim ter uma repercussão negativa. Você pensa, não, mas ele não é capaz disso. Olha aí, o sujeito que foi contrariado, abusador, odeia ser contrariado. Porque a mulher chegou e falou, eu não vou tomar parte numa atitude fraudulenta que você quer tomar. Foi morta. Então, gente, vamos tomar cuidado. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.